O cassino é um ótimo jogo de cartas para ajudar as crianças a aprender e a praticar o reconhecimento de numerais e, mais tarde, a adição ou a junção de números. O objetivo do jogo é capturar cartas do centro da mesa, seja por correspondência ou combinando e somando cartas para fazer uma correspondência. Mostraremos duas versões de como jogar este jogo, uma para crianças mais novas e outra mais avançada para crianças mais velhas. O que estamos mostrando aqui é, na verdade, uma versão simplificada de um jogo de cartas muito mais complicado, que data do século XVIII. Assim, você pode encontrar regras para muitas versões modernas online, se quiser conferi-las. Para a nossa versão de iniciante, usaremos as cartas de 1 a 5, mas você verá que, na versão para crianças mais velhas, usaremos as cartas de 1 a 10. Para jogar a versão de iniciante deste jogo, começarei distribuindo 4 cartas para cada jogador. E para um pouco de prática extra de contagem, eu pergunto: você pode verificar se tem 4 cartas? 1, 2, 3, 4. Sim, ok, são 4 no total. E é bom gesticular em volta das cartas para mostrar que todas juntas elas totalizam ou somam 4. Aqui vou jogar com as cartas viradas para cima, para podermos conversar sobre os diferentes números e como fazer combinações. Mas, normalmente, você não deve mostrar suas cartas aos outros jogadores. Em seguida, distribuirei 4 cartas para o centro. E se for a minha vez, quero combinar uma das minhas cartas com uma carta do centro. Você pode perguntar: você vê alguma carta no meio que corresponda a alguma destas cartas? Digamos que eu combine um 3 com um 3, e essa carta é capturada. Nesta versão, também é possível usar uma carta para capturar combinações de números. Então, você pode perguntar: quais cartas no meio somam o valor de uma das suas cartas? E então, por exemplo, este jogador poderia usar seu 5 para capturar o 2 e o 3, porque o 2 e 3 somam 5. Com todas essas possibilidades de somar números, você pode ver como este jogo é uma ótima maneira de praticar adição com as crianças. Agora é a minha vez de novo, e terei que passar, pois não tenho nada que corresponda. E o outro jogador também não. Então, vamos distribuir mais cartas para o meio até termos 4 cartas novamente. Continuaremos combinando as cartas até que todas as cartas tenham sido capturadas ou ninguém possa capturar mais nada. Depois, contamos nossas cartas e quem tiver o maior número de cartas capturadas, vence. Para uma versão mais avançada, que você pode jogar com crianças mais velhas, usaremos as cartas de 1 a 5 no centro e as cartas de 6 a 10 nas mãos dos jogadores. E, na verdade, vou adicionar outro baralho para não ficarmos sem cartas muito rápido. E então, vou distribuir 4 cartas da pilha de 6 a 10 para cada jogador e 4 cartas da pilha de 1 a 5 para o meio. Agora, nos revezaremos para capturar as cartas, mas você pode ver que terei que somar números em cada jogada para capturar do meio. Então, aqui eu posso usar este 7 para capturar o 5 e o 2. Agora, nenhum dos jogadores pode capturar nada no centro, então vamos distribuir mais cartas. E agora o outro jogador pode capturar estas 3 cartas, 2, 3 e 5, para formar 10. Esta versão do jogo dá às crianças muita prática informal e divertida com a adição, porque elas veem que números inteiros menores somam números maiores, que 3 e 4 sempre formam 7, e que 4 e 6 sempre formam 10. Isso realmente as ajudará a conhecer as combinações de números que formam 10, o que é muito importante no jardim de infância e na primeira série. Desenvolver essa facilidade em somar números é um grande passo, e isso dará às crianças mais confiança em matemática à medida que avançam na escola.